Começou? Olá, mais um programa Entre Quatro Paredes. E agora, Entre Quatro Paredes, com uma pessoa muito especial. É uma convidada mais do que ilustre, que eu admiro muito, que faz um trabalho que, entre os trabalhos que ela faz, que a gente vai falar disso aqui, que são muitos papéis, né, Clau? Mas eu vou falar aqui do Cool 50s. Ela é idealizadora do Instagram Cool 50s, que transforma a vida de muitas mulheres, trazendo uma visão única do que é ser uma mulher de 50 anos hoje. Então, a Cláudia, ela vem hoje se destacando e ajudando a vida de muitas pessoas, muitas mulheres, e trazendo aí uma visão bastante moderna. Além do Cool 50s, tem o Inconformidades, que é um blog maravilhoso, que eu já tive a honra de escrever para esse blog, que também traz temas diversos, que a mulher moderna vai amar ler e se identificar ali e aprender muita coisa. E a gente tá aqui entre quatro paredes. Clau, quero que você comece se apresentando. Cláudia Ruga. Ai, que prazer enorme, Carol. Bom, vocês podem ver que eu estou no meu escritório, que na verdade era o quarto da minha filha, né? Então isso faz parte do ninho vazio e da nova modernidade aqui, trabalhar em casa. Eu adaptei um home office aonde era o quarto da Vicky. Então quando vocês veem uma cama, é meu novo escritório da maturidade. Ai, meu Deus, a diferença agora. Ah, bom, que prazer enorme estar aqui com você. Que privilégio também. Imagina, e vi também o seu começo. É tão bacana, né? A gente está aqui A gente se apoiar, conversando né, no Clau? A gente se programa. apoia, né? Nossa, e vendo a transformação uma da outra. Quer dizer, eu te conheço de menina, vi toda a sua trajetória, fui sua paciente, Super. né, na cromoterapia, no reiki, vi sua transformação agora também, que não é só transformação, sua evolução. E agora estou nesse programa com você. Eu pensei, eu falei, tem um misto de orgulho, sabe? De tudo, de gratidão. Essa palavra é batida. Pensa como a gente chegou aqui agora. Clau, eu tava pensando exatamente nisso, né? A gente se conhece, eu e a Cláudia, a gente se conhece há muitos anos. As nossas famílias são amigas, eu sou muito amiga das irmãs, da família toda, e a Cláudia me viu crescer e eu vi a evolução dela também como mulher, como mãe. Ela é juíza também, ela tem muitos papéis hoje sociais. Ela é a irmã mais velha de uma família muito poderosa, de muitas mulheres. Ela ali é a irmã mais velha, né? Então é uma figura feminina matriarcal bem forte, né, Clau? Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas você é a mais velha de uma família. Então eu quero começar assim, que você me conte um pouco desses papéis. Como que é ser mulher hoje com esses papéis, né? Como você é mãe, aí você é irmã, aí você é filha, aí você é do Cool 50s, do Inconformidades, É. você é juíza, você é mulher, você é esposa, amiga. Como que ficam todos esses papéis para administrar? Bom, vamos lá. Fui fazer constelação sistêmica, né, na segunda-feira da semana passada, Uhum. porque esse papel de irmã mais velha de uma família de 7 mulheres, ao mesmo tempo que é muito impactante, eu carreguei tempo demais. E eu acho que nessa fase da minha vida, aos 54 anos, eu descobri que eu quero sair desse papel. Eu quero ter outros Justo. papéis na minha vida. E não quero mais esse papel de irmã mais velha, mãe das minhas irmãs. Eu não vou deixar de estar próximas delas, são meus amores, ensinei a Roberta a andar. Eu tive um impacto forte, eu sei que eu sou uma figura maternal muito grande na vida Muito. delas, mas eu cheguei aos 54 anos e eu falei, eu não quero mais esse papel. E para eu entender isso, porque eu já desempenho vários papéis, eu já desempenho o papel de juíza, tenho o papel de esposa, de mãe dos meus filhos, ainda que eles estejam longe agora, Carol, eu ainda sou mãe. Né? Eu Super, não tenho claro, aquele dia claro. a dia, eu não tenho mais o dia a dia, que é muito pesado, mas eu ainda sou mãe. E ainda eu carregava esse papel de mulher, irmã mais velha, e eu carregava isso colado na minha pele. E eu acho que esse papel, eu estou me desvinculando um pouro. Não da irmã mais velha, mas da irmã mais velha mãe. Mãe, Que eu acho que isso é também é bom, uma isso é pesão. bom. Isso é bom. E até falando nesse tema, porque o Entre Quatro Paredes a gente fala de sexualidade, a Cláudia, ela abriu o caminho, né, Clau? E acabou quebrando um tabu. A Cláudia, a gente vem de um meio bem religioso e tradicional, né? Afinal, é a nossa criação, que eu tenho muito orgulho, é uma criação bem tradicional. E você veio já muito cedo, às vezes sem querer, mas veio rompendo padrões, porque você engravidou e casou cedo. Como que foi isso na sua sexualidade? Eu sempre tive uma admiração
porque ser mãe traz muita responsabilidade já muito cedo. Como que isso desempenhou no seu papel, assim? Isso eu acho que te trouxe mais responsabilidade, mais seriedade, ou você não diria assim? Porque numa época que eu tava indo pra balada sem menor responsabilidade de nada, se eu pego você com 18 anos, já tava sendo mãe. Eu com 18 anos tava com a Roberta, sua irmã, ó, o lelele, sem querer saber de muita coisa. E você já tava virando mãe, então como é que foi isso? Dificílimo, dificílimo. E agora eu já venho num trabalho, Carol, muito profundo de entender o que me levou a engravidar, sendo que eu tinha todos os meios para não Nossa, isso é engravidar. muito importante. Uau! Disso veio a minha filha maravilhosa, o amor da minha vida, a Vitória, que é minha, não tem nem o É. que falar. Mas na constelação familiar, eu fico aqui a dica, eu já vinha trabalhando isso na terapia, tentar entender essa minha sexualidade na adolescência, que eu não tive. Eu vou explicar um pouquinho. Eu não tive uma adolescência sexualizada e, de repente, eu engravido aos 20 anos do meu primeiro namorado. Por quê? Hoje eu entendo exatamente o que aconteceu. E eu acho que a constelação me ajudou muito. Sem desmerecer, eu tive minha mãe incrível, mas minha mãe super católica, religiosa. E eu, como filha mais velha, eu fui colocada no papel de mãe das minhas filhas. E, Das de suas alguma irmãs, de mãe das forma, suas a minha irmãs, né? mãe das minhas irmãs, mãe das É. minhas irmãs. Olha, você vê o lápis, Ai, né? olha isso, Eu eu coloco minhas vi. irmãs como Eu vi. filha. É. Quer dizer, é um negócio importantíssimo. E aí eu tive a minha sexualidade totalmente tolhida dos 14 aos 18 anos. Porque não, eu era mãe das minhas irmãs. E eu lembro que para mim isso era muito confuso, vinha uma responsabilidade muito grande de uma família Só para fazer um católica, parênteses, para quem não tradicionalzinha. conhece a Cláudia, ela é irmã mais velha, uma família linda que eu amo todas, e é uma família de 9 filhos. Então, a dona Sônia, amada mãe da Cláudia, teve 9 filhos e criou todos numa criação super católica, bem mais católica até que a média. Super rica, Então é porque minha isso, mãe era do continue, Opus Cláudia, só Dei. você. É, 7 mulheres, casar virgem, passar a mão Isso. no peito era pecado mortal, que se você não confessasse você ia para o inferno, É. rezava o terço. Sim, sim, sim. Eu fui criada dentro de uma concepção que o namorado passar a mão no seu peito era pecado mortal. Então você imagina como isso impactou na minha sexualidade. Super. Eu não tinha. Então, cada vez que surgia a possibilidade de eu namorar com alguém, ficar com algum menino, eu bloqueava isso, Carol, porque eu não ia conseguir lidar com o fato de ser pecado e ter que confessar. Depois eu falo sobre isso com impacto com as minhas irmãs. Comigo Nossa, foi muito mais gente. forte. É. E eu leio, nesse trabalho de constelação sistêmica, eu fui ler meus diários antigos, eu tenho todos. Uau, E eu você leio guardou, justamente Clau? Ai, sobre meu isso. Deus. Guardei todo, desde É. os 13 anos. E aí eu vi que eu era uma menina de 15 anos querendo ter um namorado e com medo de ter um namorado. Porque ao mesmo tempo que eu teria um namorado aos 15, isso significava que eu ia ter uma parte sexualizada. Claro. E uma mãe que falava que isso era pecado mortal sem eu casar, obviamente, eu reprimi. Aí eu Claro. conheço o Lucas, o pai da Vitória, com 20 anos, e claro que inconscientemente, quando eu transo com ele, eu engravido, porque era uma forma de eu sair de casa. Ai, tô até Como que eu ia- arrepiada. E você se libertar. Claro, Olha, tô até eu me arrepiada. libertar, Você grávida, você a sair de casa e a eu poder sair transar de em paz. casa. E a poder viver, Exatamente, transar em paz, né? exatamente. E ao mesmo tempo era uma transgressão. Falando pra minha Gente, mãe, assim, super. Super opa, transgressão. Assim, por isso que eu super, fico toda arrepiada, super. porque como eu vi acontecer, eu te achava o máximo. A O Cláudia máximo engravidou. nada. O máximo seria se eu tivesse transado, não engravidado. O máximo seria se eu tivesse É, explorado a minha sexualidade e não com a primeira é, pessoa que é, apareceu. Claro, Quer dizer, eu porque pra você vejo foi meio a vida pesado, né, Clau? muito. Carol, inimaginável. Eu não queria ter casado. Não queria ter casado de jeito nenhum. Com Meu pai 20 me obrigou a anos. Seu pai te obrigou a Imagina, casar, claro, meu pai me claro. obrigou a casar. Eu É, estava no 4º ano de faculdade, eu tinha 20 anos, eu queria começar a curtir a vida. É, eu não queria me ver conectada a um marido com um filho. Você imagina que eu saio de uma família de 8, que eu cuidei dos 8, e saio diretamente para cuidar de uma filha. Nossa, E você tem consciência, Clau, o quanto você, eu sei porque eu também convivo, né, e convivi com as suas irmãs, o quanto você abriu alas pra elas.
Porque a partir do momento que a Cláudia, com 20 anos, engravidou e foi obrigada a casar, eu acho que seu pai e sua mãe falavam, bom, será que vai todo mundo pro mesmo caminho? Acho que a gente vai ter que ser um pouquinho mais liberal, né? Porque daí as suas irmãs já não viveram esse nível de repressão. Elas já viveram... Elas já estavam numa outra. A educação ainda era a mesma, mas no caso delas, a permissividade era muito maior. Eu sei porque eu sou irmã mais velha também. A filha mais velha abre muito caminhos. Então, enfim, você veio. E eu nunca te vi dessa forma. Pra mim, a gente tem uma diferença de idade e de fase de vida. Então, claro, eu tava começando a aproveitar a vida. Você já era casada com um filho. E eu vi aquilo como uma certa conquista. Então, na minha cabeça, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, eu vi aquilo como uma conquista, né? Interessante. Claro, hoje em dia eu sei que foi, mas, enfim, eu sempre admirei. E eu quero que você me fale como que você vê a sexualidade hoje. Você se permite falar? Eu sei que Inconformidades vem assim bombando, gente. Aquele post maravilhoso que fala até das mulheres de 50 anos que se descobrem gays, né? Então, quer dizer, olha só a quantidade de assuntos que você traz, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que é a sexualidade hoje pra você. E eu acho interessante, Carol, porque imagina bem, eu até trabalhei isso na constelação sistêmica, como sexo para mim não é um problema hoje, e poderia ser. Não é, né, Cláudia? Zero, né? Zero. Mas pelo contrário, e eu podia ser uma mulher reprimida, eu podia ser uma mulher que não gostasse, mas eu demorei um pouco para desvincular o sexo do casamento. Entenda. Quando minha mãe fala que eu estou grávida, quando eu falo para minha mãe que eu estou grávida, ela vira para mim e fala assim: nossa, eu esperava isso de todas as suas irmãs, menos de você. Ai, meu Deus. Isso significa, sim, ai, minhas irmãs já estavam Você escutar isso, você ainda fala, ai, meu Deus. Quando é que você é a filha, você sempre foi a filha perfeita, né, então... Não, eu nunca fui, né? Eles não, me mas colocaram nesse papel. Me colocaram nesse papel. Te colocaram nesse lugar, Me colocaram nesse papel. Então, qual é a fala subliminar? Sua burra. Porque minhas irmãs, a Paula engravidou, a Mari casou grávida, ou seja, eu fui a primeira de 3 que ficaram grávidas sem estarem casadas. O que isso afetou, eu não sei, mas elas já estavam tendo uma vida ativa. Aí eu vou para um casamento, ultra careta, ultra quadrado, onde eu tenho que descobrir minha sexualidade com esse parceiro, que era um cara muito bacana, muito bacana. Então, eu não tive esse impacto, mas eu descobri o que era o sexo. Eu não sabia o que era a feminilidade, a conquista. Eu não tinha ideia do que era uma coisa mais fora da casinha, sabe? Sim. Tanto é que, na época, Carol, eu tinha a revista Nova, que é a atual Cosmopolitan. E eu li aquela revista Nova e tinha uma série de, assim, como transar, XPTO, como fazer o ambiente perfeito. Eu olhava aquilo, eu pensava, e eu era menina, eu falava, isso daqui não é para mim, isso daqui não é para mim, não vai ser nessa vida. Eu achava que eu não estava conectada com a sedução. Olha que interessante, sexo era uma coisa. Você é uma mulher tão bonita, né, tão poderosa, mas você não enxergava isso, porque você foi criada de uma forma que... onde beleza não era considerada e não eram feitos elogios à sua beleza. Você tinha que ser inteligente, você tinha que ser produtiva, eu tinha que ser produtiva, era a palavra de ordem. Agora, beleza eu não tinha a menor consciência de nada. Eu fui descobrir essa sedução quando eu me separei aos 30, e olha que louco, eu não consegui ficar solteira. Porque ainda para mim, solteira, ainda mais com filho, e ter uma vida sexual livre, ainda era uma questão. Olha que louco como isso foi impregnado em mim. É o nível de... Quando o condicionamento entra, né? Vem muito profundo, né? Sua mãe fica dentro de você, entendeu? Claro, ela mora na sua cabeça. Tipo cisne negro, gente, mas é tipo isso. Ela mora na sua cabeça. Tanto é que, imediatamente, eu tive que casar e ter filho de novo. Que foi o Nick. Eu tive que constituir uma família de novo, porque como eu... Aí você sentia que você estava merecedora do prazer se você estava numa família, né? Eu nunca pensei que eu ia ser merecedora do prazer. É muito estranho isso. Eu não conseguia desconectar,
sabe? O sexo com o relacionamento. Já tinha acabado essa história de pecado mortal. Pera, eu casei grávida, aí eu me separo. Quer dizer, eu fui pecadora duas vezes. Foi um outro tabu que você quebrou, porque na criação, só para o pessoal que tá assistindo, na criação tradicional católica, minha mãe veio falar para mim que ela não queria filha separada em casa, né? Antes de eu casar, mesmo quando fui casar a primeira vez com o Robert, minha mãe me chamou, o casamento todo pago, tipo, convite impresso, minha mãe me faz sentar na mesa do café. Você tem certeza? Eu olhei, meu olho arregalou assim, eu falei, não. Como que eu vou saber? Você tem certeza? Eu falei, mãe, por hora sim. Falou, porque eu não quero filha separada. Você não me venha falar que você não sabia disso e disso e disso. Eu falei, não, mãe. Então, então quer ver? E eu sou uma geração abaixo de você, né? Então, mesmo assim, imagina você. Então, você quebrou um super tabu. Porque quando eu separei, foi um tabu. Imagina você, quando você separou, né? Você separou duas vezes. Eu separei 2 vezes. Eu casei grávida, me separei 2 vezes. Isso é de muita coragem, né, Clau? Ai, olha, na época eu nem pensava muito, sabe? Engraçado, eu preciso voltar a pensar nisso. Eu sabia que eu tinha um outro caminho para seguir, sem ser aquele caminho de necessariamente estar com o pai dos meus filhos. Uhum. E eu tive a Vitória, tive um relacionamento de 10 anos, levando em consideração que ele foi meu primeiro namorado, eu casei depois de 3 meses. Quer dizer, durou nossa. 10 anos. Quer dizer. Aí depois eu caso com o pai do Nick, eu fiquei entre idas e vindas 4 anos. Aí quando eu me separei aos 40, eu lembro que minha mãe virou pra mim e falou assim, agora deu, né? Agora imagina, você falou, agora tá só começando. A vida tá só começando, gente, aos 40, não começa, né? Ai, que engraçado. Eu nunca fui de sair muito. Eu acho que nesse aspecto, eu sempre fui mais... É interessante falar isso. O pecado ainda morou dentro da minha cabeça por muitos anos, tá? Por incrível que pareça. Cláudia, eu acho que até hoje eu trabalho isso, sabia? Eu como terapeuta tântrica, eu falo da culpa e vergonha, que é uma coisa que você é ensinada, que é culpa, que é vergonha, que é feio, tira a mão daí, fecha a perna, não pode. Eu até hoje me trabalho, claro que bem menos hoje, mas é uma questão, né? É uma questão, né, Clau? Mesmo, não e aí você chegou nos 40 na fase da feiticeira, porque falando dos arquétipos femininos, nos 40 anos a gente tá no arquétipo feminino, claro, a gente tem todos os arquétipos todos os meses, mas nessa idade é a idade da feiticeira, que é aquela mulher já poderosa, né, Clau? Aí deu uma melhorada, com certeza, né? Aí eu conheci o Pedro, com quem eu tô há 15 anos. Então. E foi o Pedro quem me trouxe a minha feiticeira maior. Ai, que eu adoro saber isso, adoro saber. Porque o Pedro tem um espírito muito livre, e eu sabia que eu não ia ter mais filhos. Ele não tinha filhos, e foi uma decisão minha e dele. Eu falei, olha, eu já tive os meus, eu não vou ter mais filhos, tudo bem pra você? Ele falou, tudo bem. Aí eu me permiti ser namorada, sem ser mãe de família. Ai, que delícia, olha isso. Aí você se permitiu, falou, não, agora essa relação... E acho que você precisava disso, Clau. Assim, outras mulheres, o filho pode ter uma outra conceito, mas você precisava disso por conta da sua história. Acho que foi importante até chegar o parceiro que não queria ter filho, né, pra você. E foi o meu namorado de adolescência. Então, com ele, tinha isso. Exatamente. Ele não foi, quer dizer, ele era o namorado de adolescência que eu queria ter tido, entendeu? E olha que interessante, a gente teve... Ele ia pra Tabatinga direto, a turma dele era de Tabatinga, ele estudou no mesmo colégio que eu, e a gente não se conhecia. Não sabia que tinha toda essa história até com Tabatinga, Clau. Não sabia, que ele sempre frequentou lá, então. Direto. Era amigo do Galinha, que tinha a primeira casa, surfava, ia pra lá direto. Só que o Pedro é 5 anos mais velho do que eu. Então, no colégio, eu não conhecia. Em Tabatinga, provavelmente eu não era menina para quem ele olhar. A gente sempre comenta. Eu falei, você não devia nem olhar para mim. Então, os nossos caminhos se cruzaram, a gente tinha um monte de amigos em comum. E aí, aos 40 e 45, nós somos apresentados, de fato. Demorou 1 ano para a gente se relacionar. E quando eu comecei a sair com ele, foi um namoro de adolescência. Ele tinha casa em Floripa e eu me permiti deixar meus filhos com os pais aqui, ficar com ele 1 semana, viajar com ele para fora. E comecei a deixar minha culpa de lado. Agora eu estou namorando, eu não vou ter filhos, eu estou namorando. E vai curtir tudo que um relacionamento a 2
tem pra oferecer É, tantas coisas maravilhosas, né? Que quando você tá com um exatamente. parceiro, que você tem afinidade, vocês vão se descobrir juntos, e aí você começou a curtir. Ai, que bom, Clau. Essa história pode ser inspiradora pra muitas mulheres, né? E aí você acha que hoje, Clau, como que você vê a mulher de 50 anos hoje na questão poder, na questão sexualidade, na questão se permitir, já que você já, né, você traz no seu blog até essa questão da homossexualidade, você traz muitas questões de sexualidade hoje no seu trabalho, apesar de não ser esse seu foco são mulheres de 50 anos em vários aspectos, né? Mas eu queria que você explorasse um pouco esse lado, como que você vê hoje. É uma questão interessante, Carol, porque a gente, quando fala mulher de 50, a grande maioria está no climatério e na perimenopausa, o que Uhum. envolve uma baixa produção de hormônios e, Sim, consequentemente, uma baixa libido. Isso é natural sim, sim. e demora para essa mulher descobrir, muitas vezes, que o que faz ela ficar mais cansada, pouca energia, mais depressiva, menos vontade de transar, é a baixa nos hormônios Sim. natural do climatério. Isso não significa que todas tenham baixa libido. Muito pelo contrário, tem mulheres que continuam com a libido altíssima, tem uma quantidade boa de testosterona e para elas o sexo é melhor do que nunca. É Uhum. melhor do que nunca. Quer dizer, elas ficam muito mais confortáveis com os parceiros, elas ficam muito mais confortáveis com o próprio corpo. Determinadas questões, eu tô mais gordinha, eu tô mais assim, realmente não Ah, te nessa incomoda. idade já se aceita, não fica com aquela noia cheia de. Isso que é bom, né, Clau? E isso, gente, isso assim ajuda Imagina, tanto. Só de não ter isso na cabeça, a sexualidade já melhora, né? imagina. E é muito interessante que quando eu lanço esse assunto, tem mulheres que falam assim: olha, já transei tanto que agora para mim já deu também. Tô em paz, só sendo companheira, tô em paz sozinha e para mim tá ótimo. O que eu também Sim. acho legal, É porque se você aceitar, né? ficar falando Aceitação da fase da do vida. Não ficar momento, querendo forçar uma barra, né? De repente. então, porque sim, e quando você fala o tempo inteiro que essa mulher ainda é super sexual, super ativa, você acaba levantando uma barra lá em cima para aquelas que já estão em paz. Então não tem uma regra. Isso que eu queria deixar Não claro. tem Não uma regra. Você existe sente que regra. tem as mulheres de Não vários tem regra. formatos. É. O que Se eu aquela sei. tá com baixa libido, Não, pode falar. oi, fala. Não, eu ia falar que o que eu Se aquela tá trago com baixa libido, é que, às vezes, os sintomas da menopausa, que são naturais, se a mulher trabalha a sexualidade num formato diferente, que daí seria a mulher. Porque a sexualidade não é. A mulher muda, como não é a mesma na adolescência para depois que você é mãe, para antes de engravidar, são fases, né? A sexualidade ela vai mudando de jeito, vai até pode mudar de vários formatos. Mas eu não cheguei lá ainda, mas quando eu vejo as mulheres que se permitiram ainda trabalhar a sexualidade, elas encontram uma sexualidade, até um relacionamento diferente com o parceiro, e esses efeitos, eles diminuem muito. Principalmente a parte de depressão, a parte de secura vaginal. Se a mulher, ela muito. ainda se permite fazer, assim, trabalhar a sexualidade. Mas eu também, quando a gente analisa os arquétipos, você vai ver que o arquétipo da anciã, que seria. Você não é ainda anciã, mas anciã é depois dessa fase, mas está chegando mais perto, Uhum, é já um arquétipo de resguardo. É aquela mulher poderosa que ela uhum, já se resguardou completamente. E aí chega nessa uhum, fase, mas o quanto a mulher, porque a fase de feiticeira e anciã, ela pode se mesclar, assim como mãe e donzela, né? Porque não é uma coisa, é de 13 em 13 anos, mais ou menos, a gente passa das fases, mas não é exatamente uma coisa fixa, né? Você pode ter vivendo os arquétipos. E nessa fase, às vezes tem mulheres que estão misto, tem mulheres que são mais só anciã, né? Então acho que vem uhum. isso da gente pensar. Eu vejo você entre um misto, vejo você bastante feiticeira, com É, fifties, e esse momento, assim, pelo menos é como eu enxergo você, né? Eu vejo você ainda muito Carol, feiticeira, por conta do seu próprio por trabalho, quê? da sua posição, do quanto. Isso é energia sexual. A energia sexual não é só sexo. A energia sexual é Não. criatividade, energia sexual é Uhum, manifestação de sonho, manifestação de trabalho. uhum. Então, ver você assim, sendo super se reinventando, chegou com 50 anos com 50s, com todos esses papéis que você desempenha, com todas as coisas que você faz, isso é sinal de uma energia de libido, tá? Isso, entre quatro Indivíduo da paredes, eu vida. não vou pôr uma câmera pra filmar como é. Mas que É, tem energia, tem. Eu sei porque eu tô vendo, entendeu? Então eu é. vejo E muito é isso. interessante.
mas desculpa, é que dá um delay, às vezes eu não ouço quando você para. A libido é pela vida. E assim, as mulheres que foram super erotizadas e sexualizadas, elas vão chegar nos 50, elas vão continuar com essa questão. De repente, elas têm a questão física, ou o parceiro que tá. Porque a gente tem que levar em consideração também uma questão. Se a mulher tem 50, ela tá com um parceiro de longa data, às vezes, ou não, ele também tá na andropausa, ele também tá com uma baixa testosterona. E o homem não fala. Não fala. Então o sexo dá uma diminuída e ela acha às vezes que o problema é dela, que a responsabilidade é dela. E o parceiro também não procura, porque ele também está com o desejo muito mais reduzido, que é hormonal. Eu acho que tem a questão dos 50, ela é multidimensional. Para os homens também, então, Clau. Interessante, muito, que você estava até falando ontem no podcast também, né, que você fez. Muito. E Carol, não é Viagra. O Viagra, ele ajuda na parte da ereção, não é o desejo, são questões diferentes. O homem, ele demora, às vezes, para ter o desejo pela parceira ou por outra, porque a testosterona dele também baixou. E a mulher também está com desejo. Então, quando a gente fala da sexualidade 50 a mais, é multidimensional, tudo depende. Você está casada há muito tempo, se você está casado há muito tempo, de repente você não tem mais aquela atração pelo teu parceiro e ele também está cansado para te propor uma coisa nova. Tem a questão que passa pela secura, pela dor na relação, pela falta de desejo, que é hormonal. Tem aquela mulher que ela está solteira, mas ela ainda está bombando porque ela encontrou outros parceiros que trazem para ela a libido de novo. Tem um casal que os filhos saíram de casa, eles têm muito mais tempo agora para se conectar. É multifatorial. Sim, e nesse momento, Clau, de 50 anos, a gente pode se permitir ser quem quiser ser, né? Eu acho que isso que é legal. Eu acho que hoje, não sei se todas as mulheres descobriram a liberdade, por exemplo, que você tem, que eu acho que você espelha uma liberdade muito grande por conta da sua independência financeira, por conta das escolhas de vida que você fez, você acha que tem esse viés independente. Então, isso pode, se as mulheres conseguirem, né, reativar esse poder, pode ser com 50 o que quiser ser, não é isso? Como você sente esse momento? Eu acho fundamental, quando você fala de independência, ela pode passar, no meu caso, ela passa pela independência financeira, que para mim foi fundamental, para o meu estilo, Cláudia, foi fundamental. Talvez tenham mulheres que não têm dependência financeira, mas elas têm dependência emocional, que também é fantástico. Que é fundamental, que o dinheiro lá não é uma moeda de troca. Elas podem depender dos parceiros e tá tudo bem, mas elas têm uma independência emocional dos parceiros. Sim, e dependência de vida mesmo que dependa do marido financeiramente, né? Exatamente, porque quando eu falo, eu tenho uma independência financeira, parece que só quem tem independência financeira que vai viver bem. Não necessariamente. Trouxe bem, Clau. Trouxe bem. É que às vezes eu trago que a independência financeira dá mais escolha, né? Mas a mulher, ela pode saber surfar na relação e conseguir ter sua independência mesmo se não for independente financeiramente. Eu concordo com você, Clau. Porque quando você conversa para as mulheres de 20, 30, você ainda consegue falar da independência financeira como vai ser independente, que é fundamental. Quando você conversa com mulheres da minha idade ou mais, a independência financeira não era uma questão quando nós éramos meninas. Não tinha, os nossos pais não falavam para a gente assim, vai fazer uma faculdade, vai ser autônoma, vai ser independente financeiramente. A minha geração era casar para ter um bom marido. Então, eu acho que isso é muito... Esse chip, Cláudia, esse chip do casar, eu acho que foi presente na minha educação também. Eu não vejo isso como só negativo, né? Porque eu sei que é um papel muito importante feminino, mas talvez você achar que você só pode ser isso limita um pouco, né? Enfim. Não, eu sou muito grata, na verdade, pela educação que eu tive, porque eu sou bem solta, né? Eu acho que se não fosse a educação que eu tive, eu não sei. Eu já sou solta, assim. Então, às vezes, eu sou, tipo, bem solta. Então, hoje em dia, eu aprendi a ter gratidão pela educação que eu tive. Mas isso, assim, numa fase... Você pode se sentir meio pressionada de sentir que você só é mulher se você consegue casar e ter filhos, né? Esse chip, acho que é uma coisa... A sociedade... Você vê a menina brinca de boneca, né? Ainda eu falo dos arquétipos femininos. O arquétipo da mãe e o da donzela...
até é legal a gente falar disso, é o que eles mais estimulam. A mãe, porque é um arquétipo maravilhoso, ok, mas a menina brinca de boneca, é mãe, mãe, mãe. E a donzela, porque você tem que ter sempre energia pra trabalho, sempre tá jovem, né? Então essa coisa de querer estar sempre jovem. E Uhum. você, com o seu trabalho, você vem com isso no cerne. E eu acho muito importante as coisas que você traz. Vamos se permitir ter 50 anos e ser o que a gente é. Não ficar querendo, e É. acho que isso é um diferencial, gente. O trabalho da Cláudia, ela fez um sucesso estrondoso porque ela é a voz de muitas mulheres. Clau, vamos, né? Vou falar a real porque eu vi acontecer. Você é a voz de muitas mulheres que estavam cansadas, às vezes, de ter essa coisa dessa obsessão por estar jovem, obsessão por ser perfeito, obsessão por fazer tudo sempre igual, né? Então, se permitir ser feiticeira e ser anciã. Você vê esse papel? Como é que é isso? Interessante. Hoje mesmo eu vou fazer um post com a Miriam Goldenberg, que a gente tem uma parceria falando sobre o marido como capital. Nós Ah, vivemos numa sociedade brasileira que o marido ainda é visto como um capital. Casar bem. Ai, nossa, você vai casar total. bem. Eu criei. Total. Então, a alemã não é. A sociedade alemã não é Ah, assim. A olha, sociedade adorei inglesa não é isso. assim. Isso é coisa do A holandesa Brasil. não é assim. Muito. E eu fui criada até hoje. A minha mãe tem uma fala assim: ah, ela casou tão bem. Né? O que é casar bem? Casar bem é casar com um homem rico. Aí Sim, ela casou tão bem. E isso pra gente, Carol, é introjetado desde criança. total. E aí, com isso, vem a culpa. O que é casar bem? Eu tenho que achar uma pessoa rica. E se você não acha uma pessoa rica e você ama? Ah, então eu não estou casando bem? Eu acho que a voz brasileira é muito forte. Sim, sim. E o marido, muitas vezes, independente da classe social, tá? Você Tá. pode falar com a classe social B, C ou D. Às Aham. vezes, o marido, um pouco mais de dinheiro, ele é visto pela mulher como ascensão social, um capital que ela tem. Sim, E para ela ter esse capital, ela tem que ser bonita e gostosa. Porque se ela não sim. for bonita e gostosa, ela não vai ter o capital do homem Não, esses bem papéis, assim, financeiramente. clichês, mas são uma pura realidade, gente. A mais pura realidade, né? Então, isso foi uma. Complexo. Então, você sente que isso também foi algo de rompimento quando você vive a sua Ah, vida, né? Eu e não eu acho tinha que parado depois pra dos pensar 50 nisso. E você vê isso muito mais como negativo, assim, hoje. Você acha que é um seu estereótipo capital, negativo? não. É. Eu acho que é negativo, porque para a mulher é uma prisão. Para essa mulher que está com 20, 30 anos, entender que o marido dela é um capital, para ela é uma prisão. É. Porque para ela conseguir esse capital, fica ligada, depois eu te mando o post, eu vou fazer às 6 da tarde com a Miriam Goldenberg, que é um artigo que ela escreveu para a Folha de São Paulo. Aham. Quando você vê a criação de uma alemã, de uma holandesa, elas não são criadas para terem um marido como capital, elas são criadas para serem mulheres livres, independentes e buscarem no parceiro a complementariedade delas. Nossa, isso que você tá falando é Aqui no muito Brasil, interessante. As europeias têm uma outra cabeça, né? Elas vão buscar o completa, delas e o marido vem ali pra somar, mas ela já tem uma outra cabeça, né? Elas já têm uma outra criação. total, ele vai ser seu parceiro de vida. É completamente diferente. A americana, eu já não sei dizer, porque a gente vê filmes americanos que elas sonham com o príncipe encantado ainda, né? Que elas ganham aquele É. anel de Eu acho brilhante, que é mais. A gente pode perguntar noivado. pra Vicky, de repente, o que ela sente lá, né? Que a Vicky, sua filha, tá Pois morando é, lá. Eu acho que lá deve ser um pouco mais. é. Eu acho que aqui é mais. Ainda, eu acho que lá ainda tem um misto, porque eu vejo as americanas mais livres que as brasileiras, muitas vezes. Mas elas também são bem ligadas no homem como capital, né? Não sei também. Super. E estão super Super. ligadas no noivado e o tamanho do anel que elas ganham. É interessante? O que eu vejo, assim, das europeias, né, na convivência que eu tive, é que elas não têm muito essa coisa com o corpo. Elas acham estranho fazer tanta coisa estética. Tipo, a brasileira tem Uhum. coisa com o corpo, elas não têm. Elas são mais desapegadas desse lado que eu não acho exatamente negativo, que as brasileiras são tidas como mais vaidosas. Aqui a gente tá sempre mais preocupada, mas acho que é por conta também desses papéis mais. Que elas já se libertaram. Então, elas já têm um movimento feminista mais forte lá, alguma coisa assim, Elas né? nunca tiveram, Nunca Carol, porque para tiveram, né? Brasil o corpo é um capital para você conseguir um bom marido.
Então você tem que ser jovem. O marido é o capital e o teu corpo é o capital. Você tem que ser jovem, sarada, gostosa o tempo inteiro, porque é o seu capital para ter um parceiro bacana, entre aspas. Então a mulher brasileira, primeiro, ela é muito mais exposta. Ela está na praia o tempo inteiro, ela está de shorts, é um país quente, ela está na Claro. academia, ela está pelada o tempo inteiro. Então Carnaval, ela tem isso. Carnaval, exatamente. Então, o corpo dela, isso não sou eu que estou falando, é a Miriam Goldenberg, antropóloga maravilhosa, que Não, mas tô estuda esse achando o assunto. máximo, por isso que eu tô assim, achei o máximo isso. Ela fala sobre isso. A brasileira, ela usa o corpo dela como capital. É através do corpo dela que ela vai se valorizar. Sim. E aí isso está atrelado à juventude, que a juventude é um capital. Então, você tem sarada gostosa e nova. Porque se Sim. você não for tudo isso, e você vai ser totalmente descartada por uma sociedade que você perde totalmente o valor. Então, quando fala que você se torna invisível depois dos 45, 50 anos, é que o teu capital já não vale mais nada. A europeia não é assim. A francesa não é assim, a italiana não é assim, a espanhola, claro, elas são vaidosas dentro da concepção delas. A alemã, tá nem aí. O capital delas é o capital humano, a inteligência é uma coisa completamente diferente da nossa. Por isso que o Brasil é onde mais se faz procedimentos estéticos, É, e aqui segundo a a Miriam, gente. por Isso, aqui a gente parado. faz nos lugares que mais faz procedimentos estéticos. O que eu penso nesse momento, Clau, é que com a internet, por exemplo, a gente tá aqui agora na internet, falando na rádio, a rádio digital, aí tem o Instagram, tem o blog. Eu sinto que a gente tem uma contracultura nascendo disso que você tá trazendo, né? Eu sinto que a gente tá num momento de transformação. Mas eu sinto uma contracultura. O seu próprio trabalho é uma contracultura, né? De você, a partir do momento que você dá espaço para essas mulheres falarem. E eu tava aqui agora falando numa outra entrevista antes de você chegar, os homens também sendo muito pressionados a sempre serem o macho alfa, ou sempre serem aquele comedor, sempre serem. Assim, existem pressões sociais que, se você ver, não fazem muito sentido de todos os lados, né? Então, eu gosto, assim, desse trabalho pra gente poder, com a informação, romper padrões, porque a partir do momento que você traz isso, que a Miriam falou, a gente tá falando sobre isso, a pessoa que tá escutando, ela vai falar, poxa, será que eu tô caindo nessa? Deixa eu me valorizar, deixa eu, né, fazer as coisas da minha forma sem ficar pressionada por, de repente, algo que foi pré-imposto, né? Então, acho que isso Total. também é nosso trabalho, né, Clau? E que ótimo. E é interessante. Fala, pode falar. Eu não tinha essa consciência. Eu fui desenvolvendo essa consciência depois de criar o meu perfil. Porque aí eu começo a conversar com mulheres. Sim, é uma Foi construção. pelo Cool Fifties que você começou a ver isso. Mas o que é seu Instagram, né? O seu Instagram Cool Fifties, até a gente vai pôr aqui pra falar, é o Instagram da Cláudia, pra quem tá ouvindo. É o Instagram, se você tem mulher de 50 anos, você tem que seguir a Cláudia, tá? Porque o que ela traz lá na qualidade, e a qualidade de tudo que ela traz, é filme pra ver, até produto pra você passar na pele, visões. Então, assim, se você tá aí assistindo e tem 50 anos ou mais, ou tá perto dos 50 anos, ou eu não tenho ainda 50 anos, mas eu sigo e sempre recebo boas dicas, eu falo pra você seguir, porque é realmente, às vezes, olha, o meu Instagram muda a vida das pessoas. Eu adoro fazer esse trabalho, as pessoas falam, ai, seu post me ajudou a resolver, só o que você postou eu fiz, teve mulher até sendo pedida em casamento, e o post e o Instagram com o 50s é a mesma coisa. @Cool50s, tá? É a mesma coisa. Então você siga que você vai ter ali um excelente portal. E a Cláudia é muito carinhosa, ela responde as pessoas e tudo. Então eu gosto de trazer essa informação pra você aí que tá assistindo, que tá ouvindo, a poder ainda mais essa ferramenta, né, Clau? E olha, a gente tá chegando ao fim e eu quero só fazer uma última pergunta picante aqui, só porque tá entre quatro paredes, eu preciso trazer uma picante, não me aguento, não consigo não trazer. Preciso. Quero saber se você já usou brinquedo, se você gosta, se você aconselha. Não precisa ir muito profundo se você não quiser, mas se quiser, a gente também vai gostar. Claro, adoro, aconselho, adoro, claro. Também faço e dou um conselho. Se você tem um parceiro reticente a isso, que não é meu caso, ainda bem, eu acho que eu tenho o parceiro mais aberto do planeta. Amei! Do planeta. Tem mulheres de 50 que têm parceiros ainda que estão
assustados, porque ele está com essa mulher há mais de 20, 30 anos e agora ela vem propor, ele se sente até meio assustado. Insista. Ai, Insista que vai adorei, ter. gente! Olha esse exemplo, É. eu sabia, porque ela com essa energia toda, você vê, ela se trabalha, né? Ela se dá amor. Parabéns, Clau. É legal trazer isso porque outras mulheres estão aqui assistindo, podem ter isso como exemplo, não ficarem tímidas nem nada e poderem entrar numa sexy shop ou comprar online, ou enfim, tem o meu trabalho aqui para quem quiser saber mais, mas tem muitas formas. Você pode, né? Você merece, você consegue ir atrás ali de algo que vai trazer um borogodó diferente, né, Clau, pra vida. Não, e é divertidíssimo. Às vezes não é um brinquedo, é uma lingerie diferente. E não precisa ser nada cara, não, viu? Tem que ser pelo contrário. Tem tantas opções divertidas. Ai, que delícia! Então você aconselha a trabalhar com uma lingerie, brinquedo, levar energia para essa área da vida, Clau? Você acha importante? Tudo, tudo. Eu acho fundamental para você sair da rotina e o que eu acho mais divertido, assim, cria o clima, cria uma história, programa. Se você tá com preguiça, programa, falar hoje a gente vai fazer isso. Programa, entra no clima. É super divertido. Ai, É super. amei, gente, amei. Aí a Cláudia trazendo que usa brinquedo, se trabalha muito. Bom, é magnética, né, gente? A gente sabe que é magnética, eu sei que é. Faz coisas de mulher magnética. Clau, foi um prazer imenso. E eu queria agora, para finalizar, que se você tem algum evento acontecendo, alguma coisa, se você quiser, eu falei bastante aqui do Cool 50, do Inconformidade, se quiser agora trazer para quem tá ouvindo, para saber mais de você. Olha, esse ano, geralmente a gente tinha um evento de final de ano do Inconformidades, por conta da Copa a gente cancelou, que a gente sempre sugere um filme, um livro, e a gente faz uma roda de conversas incrível de mulheres, é uma forma de se conectar. Fiquem atentos, o Cool 50, eu brinco, é minha pessoa física, o Inconformidades é minha pessoa jurídica, que tem mais de 40 colunistas que vão e voltam e falam de temas super atuais da maturidade, e o ano que vem vamos estar aí com esses eventos. Eu te aviso, Carol. E é isso. O Amei, Inconformidades é muito gente. bacana. É o site www.inconformidades.com. Tem mais de 400 artigos postados por pessoas maduras. É uma plataforma feita por pessoas maduras e para pessoas maduras. Super aconselho Inconformidades, gente. Também é muito maravilhoso esse blog. Eu já escrevi lá e tem muitos textos Maravilhosa. interessantes. Tem muitos textos interessantes, então acessem www.inconformidades.com.br, é isso? Então, Isso. Até hoje tem um post sobre brinquedinhos. post Da de Tri brinquedo Palmeira. hoje, eu vou repostar. Olha Sim, aí, post de brinquedo eu vou repostar, sim. porque meu público também vai gostar. Amei, Clau, adorei sua presença, que seja a primeira de muitas. E parabéns pelo seu trabalho. Um beijo. Querida, obrigada. Amei tua unha brasileira. Agora que eu vi. Ah, gostou? Carol, obrigada pelo convite. Adorei. Adorei. Obrigada, meu Pode me amor. chamar se você quiser. Beijo. Beijo.